Então, quando dentro de uma investigação policial, hoje pode ser feita também pelo Ministério Público, se chega em determinado momento, né, em que quem está presidindo aquela investigação entende que é necessário, ou que na verdade, ou como deveria ser, né, que é imprescindível, né, que é imprescindível que se faça um grampo, chamado grampo telefônico, faça uma interceptação telefônica, né, esse presidente da investigação, que geralmente é o delegado de polícia, ele vai produzir uma peça que é chamada de representação. Uhum. Nessa representação, ele vai ali colocar quais foram os fatos e os fundamentos que levam a acreditar na necessidade da interceptação daquela linha, né? E os indícios mínimos de materialidade e autoria da pessoa que é o usuário daquela linha, né? E vai levar essa representação para o judiciário. Né? Na verdade, aqui no Rio de Janeiro tem um núcleo de investigação da promotoria. Então, na verdade, vai tramitar ali primeiro pelo Ministério Público. O Ministério Público vai dar uma opinião em cima do que o delegado tá representando, né? Que é basicamente uma representação onde ele coloca novamente ali os mesmos fundamentos, né? Se ele entender que é necessário, se ele entender que é favorável. Nem sempre isso acontece. E aquilo ali vai ser distribuído para um juiz, né? Então o juiz vai analisar aqueles fatos, os fundamentos trazidos pela autoridade policial, e se ele entender que é cabível, ele vai determinar a quebra do sigilo, o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas, né? Até aí, se você pegar um livro aí de direito processual penal, um livro sobre isso, você vai ler exatamente isso que eu estou te falando, até muito mais bem detalhado. O problema é o que aparece a partir daí. O que acontece depois disso, né? Depois disso, o juízo vai emitir uma série de ofícios. Esses ofícios vão ser encaminhados para cada operadora de telefone que tem aqui no Rio de Janeiro, né? Que é a TIM, a Vivo, Claro, todas essas operadoras. A delegacia vai receber esses ofícios, vai produzir um ofício próprio, onde ela vai indicar o chamado desvio. E aí já começam as coisas que vocês não vão encontrar no livro. Não tem ideia do que seja. Não tem ideia do que seja. O que é um desvio? Um desvio é o seguinte: para o policial, para a autoridade policial receber o conteúdo das chamadas, tem que receber em algum lugar. A pessoa, o alvo, que é chamado de alvo investigado, ele tem um telefone. Ele recebe as chamadas de telefone ali no aparelho dele. Você vai pedir para a operadora de telefone fazer um desvio, ou seja, as chamadas que chegam para ele vão ser desviadas também para uma linha que você indicar, uma linha que a autoridade policial vai indicar. Né? Só dá para você escutar. Sim. Se emitir algum som ou não sai. É onde eu estava na parte do telefone fixo. Por isso que a gente deu essa volta para poder chegar. Então, tocava esse telefone fixo. Esse telefone fixo era o desvio de alguma linha de telefone. Né? Então, eu tinha que atender, tinha que tirar do gancho, senão não começava a gravar. Né? E aí começava a gravar e eu ouvia, e tinha um caderno. Para cada telefone desse tinha um caderno. Às vezes tinha 20 telefones com 20 cadernos. E aí eu ouvia e anotava se era importante ou não, manualmente. E às vezes tocava outro telefone. Às vezes era um usuário de telefone falando com outro. Aí você tinha que atender os dois. E aí anotar. E aí a fita também às vezes acabava. Tinha esse negócio da fita acabar, você tem que trocar ela de lado, né? Ou não tem que trocar a fita e tal. Caramba, que trampo. E ao mesmo tempo, se a ligação era importante, você queria saber quem estava ligando, por exemplo. Aí você tinha que acessar o computador, ainda existe um portal, né, que todas as operadoras têm, que chama Vigia. Então, quando você quer, por exemplo, o que é a conta reversa, né? Você quer saber qual é o número que está ligando para o teu alvo. Você precisa acessar o Vigia. Você tem uma senha cadastrada lá e tudo, e é ali no Vigia que você consegue ver, por exemplo, qual é a antena. Então, dependendo se essa função que eu estou colocando aqui é conhecida como analista, né? O analista que está fazendo a análise daqueles dados, são os dados que chegam pela ligação. Por exemplo, o analista chega à conclusão de que o que eu estou ouvindo aqui no telefone agora é importante. Eu tenho que acionar uma equipe operacional para ir naquele local, seja para fazer uma vigilância, só para poder registrar o que está acontecendo ali, ou seja, até de repente para efetuar uma prisão em flagrante. Né? Então, para eu saber onde está o alvo, eu tenho que consultar o Vigia, que é onde eu vou ver a estação radiobase. A estação radiobase são, basicamente, não é exatamente isso, mas para a gente entender, são aquelas antenas que você vê. As antenas, aquelas torres, elas não emitem necessariamente um sinal assim 360, né? Elas emitem um sinal com uma certa angulação, geralmente 120 graus, que é conhecido como azimuth.
Então, esse sistema permite você saber o azimuth e traçar. Se ele estiver usando 2 torres ao mesmo tempo, por exemplo, você consegue traçar a interseção entre os azimuths e saber exatamente a localização do alvo. Então, eu te falei só um pequeno trechinho, tá? Tem muito mais coisa que um analista faz do que isso, que não está em livro nenhum, né? E que não é ensinado na faculdade de Direito, não é ensinado em curso de Direito, na maioria, curso de especialização, e que eu já cheguei na advocacia com esse tipo de conhecimento, né? Então, se por um lado eu não tinha feito estágio, eu não tinha modelos de peça, alguma coisa, por outro lado, todo o conhecimento, toda essa base material eu já trouxe comigo. É até um dos motivos para hoje a gente estar se especializando e da gente ter muitos casos lá no escritório de grandes operações, né? A gente tem uma certa facilidade, em razão desse conhecimento, em tratar esse início. E dentro de uma grande operação, os conhecidos maxi-processos, né? O que tem para trás, porque o processo passa a existir com o recebimento da denúncia, vamos dizer assim, né? Mas o que tem para trás, o que aconteceu antes, que às vezes é uma investigação que durou 1 ano, 2 anos, com emprego de diversas técnicas especiais de investigação, com diversos investigados, às vezes com várias prisões em flagrantes feitos no decorrer daquela investigação. Se o advogado não dominar essa parte, tudo o que acontecer da recebimento para denúncia para frente vai acontecer a revelia dele, ele vai ser um mero espectador.